Histórias do Caminho. Maria de Magdala. O Evangelho segundo o Espiritismo. Capítulo 18, item 03. A porta estreita. 3. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta da perdição e espaçoso o caminho que a ela conduz, e muitos são os que por ela entram. Quão pequena é a porta da vida! Quão apertado o caminho que a ela conduz! E quão poucos a encontram! S. Mateus, 7h13:14. 5. Larga é a porta da perdição, porque são numerosas as paixões mais e porque o maior número envereda pelo caminho do mal. É estreita a da salvação, porque a grandes esforços sobre si mesmo é obrigado o homem que a queira transpor, para vencer suas más tendências, coisa a que poucos se resignam. É o complemento da máxima, que muitos são os chamados e poucos os escolhidos. O Jardim dos Amores. Pelos jardins dos amores, me deparo com tantas flores, tantos desabores. Seja o que for e onde fores. Amores muitos, presentes, ausentes. Dores, lágrimas, solidão, tristeza funda. Almas profundas. Carregam pesos imensos, na profunda ilusão. E você, amigo que escuta, conheço sua luta. Conheço sua verdade, a triste realidade. Quando se vê apenas o que parece ser. Não basta apenas comparecer. Não basta apenas parecer ser. É preciso compadecer. E recriar o incrível. E recriar o genial. E trazer de novo à tona uma canção entonar. A hora é de mudanças. E preciso compreender a mudança. Destronar essa pesada dança. Do conservadorismo, congelado. Do antagonismo alado. Dos pressupostos superintendentes. A vida é mais que isto. A vida é amor agora. A vida é o que se faz aqui. A vida é preciso pausa para perceber. É preciso parar para nascer. Acordar para viver. Deixar de falar para entender. Silenciar para entender. O momento em que renasci. E percebi o que tinha nas mãos. Apenas a minha ampulheta. E não tormentos vãos. Que se foram de minha cabeça. E me pregaram tanta peça. A hora é sua. Não importa se é sozinho ou com alguém que compactua. É o teu momento. É hora de estancar o tormento. É hora de passar um novo momento. É hora de silenciar o lamento. É hora de fazer seu próprio crescimento. E o amor não é diferente. É um princípio inteligente que nos faz andar para frente e perceber as alegrias de si mesmo. Não mais um vagante a esmo, e sim um ser com luz pertencente, com luz reluzente, uma luz condizente com o que se é. Não aguardemos mais o que vem de fora. Agora é agora. Teu momento é o que vemos. Teu coração é o que temos. Pois somos todos iguais. Nesta e nesta vida. Vamos passar uma alegria nessa vida e levantar valente. Não importa se ainda sangra. Volta a estar contente. Confiar em si e caminhar para frente. Você pode se quiser. Pegue o teu próprio troféu. E venha o que vier. A vida é um grande céu. Para quem o tiver. A cidade de Magdala no tempo de Jesus era considerada das mais encantadoras. Situada às margens do Mar da Galileia. O Mar da Galileia encontra-se em uma depressão geográfica de terra a cerca de 200 metros abaixo do nível do mar. Graças a essa situação geográfica, a região apresenta um dos climas mais amenos do Oriente Médio.
A cidade de Magdala naquela época repousava às margens de Mar Agradável, conhecido também como Lago de Genezaré, Mar do Tiberíades. Esse volume d'água abençoa aquela região, e é resultado do Rio Jordão que veio do norte, despejando suas águas nessa imensa fosse pela parte sul. Ele deságua na direção do deserto para aquietar-se em uma outra depressão geográfica mais profunda, que é o Mar Morto, a cerca de 400 metros abaixo do nível do Mar Mediterrâneo. Magdala era uma cidade que se tornou famosa. Ali esteve por 2 vezes a rainha Cleópatra, para seu retiro de descanso em clima muito agradável nos tórridos dias de verão que é natural de sua terra natal, o Egito. Em Magdala existiram grandes casarios, de colunas greco-romanas, e pelas suas imensas alamedas arborizadas, perambulavam as caravanas que vinham da Transjordânia, que traziam para Israel ou dali levavam as especiarias, os tapetes, da Babilônia, os frutos secos, os capitosos vinhos de Canaã, em um comércio ininterrupto e pulsante, faustoso. Portanto, a cidade era famosa pelos seus câmbios. As mesas dos cambistas espraiavam-se pelas imensas avenidas, as moedas da época corriam abundante, o sestércio, o denário, os talentos, as dracmas, não apenas de Israel, mas também de Roma e da Grécia. Eram negociadas com grande efervescência daqueles que seriam os pioneiros das atuais bolsas de valores. Porém, não será por nenhuma dessas razões que a cidade de Magdala se tornaria famosa e passará à posteridade. Será por causa de uma mulher. Uma mulher cuja vida de dissoluções atraia de um lado a intolerância religiosa das sinagogas, a inveja das damas respeitáveis cujos maridos eram seduzidos pela pecadora, também por outra causa, a inveja que provocava aquela mulher de beleza e sedução jamais vista. Chamava-se Míria de Migdol, que passaria à posteridade com o nome de Maria de Magdala. Era uma mulher de peregrina beleza no arrebatamento dos seus 28 anos, que provocava seduções e levava os indivíduos ao declínio. Amada por uns, por outros detestada, aneladas por alguns, por outros perseguida. A grande cortesã morava em um verdadeiro palacete nos arredores da cidade entre árvores famosas, cedros do Líbano, e outras, algumas essências defumadas que lhe invadiam a casa toda vez que as lufadas de ventos carreados do mar, deixaram uma agradável e amena sensação na cidade gloriosa. Mas nossa personagem era uma mulher singular. Dizia-se que periodicamente ela era instrumento de demônios, que 7 demônios possuíam-lhe o corpo, naqueles dias de tormentos e nas noites intermináveis, quando essas forças estranhas lhe dominavam-lhe o ser, a mulher decaída, entregava-se ao estado de transe profundo, ficava mergulhada em sua sala de paredes fortes, de tecidos pesados, amortecida entre braseiros fumegantes de incenso, de perfume de nardo, e de mirra, naquelas noites intermináveis. Naqueles dias sem fim, a grande mansão fazia-se em absoluto silêncio, onde ninguém ousava interromper a languidez da mulher poderosa. Aliás, era a única cortesã em Israel que se permitia o luxo de escolher seus parceiros. Os homens digladiavam-se por seus carinhos e noites, mercadores atravessavam o Mar Vermelho pela felicidade de uma noite de embriagues, vendedores persas e sacerdotes de Jerusalém na calada da noite procuravam a sua mansão para os momentos de erotismo e de entrega à sensualidade. Mas ninguém sabia de onde viera aquela mulher. Assim era uma estranha vida, envolta nos véus do desconhecimento e do mistério. Foi em uma dessas noites especiais quando ela buscava repouso no triclinium, em um silêncio mortal, que com os braseiros fumegantes pareciam desenhar fantasmas na sala escura, clareada pela lua, que penetrava pelo retângulo aberto no teto, que aconteceu algo muito especial. Na porta de carvalho velho junto à muralha que defendia a grande mansão subitamente começou a estourar as batidas de um cajado. Quem seria o atrevido? Quem desejava atenção? Aberto o postigo da porta, o vigilante surpreso viu aquele homem que se apresentava tal qual um mendigo, um miserável, que certamente perderá-se no caminho das estradas sinuosas da vida, maltrapilho e ousado que levantou a cabeça descobrindo o manto imundo e em farrapos e clamou: "Desejo falar à senhora." Era ele muito atrevido. A mulher recusará um príncipe, não se deitara com o próprio amante Próculo, representante de César na província. Na noite anterior ela se entregará a todas as desordens morais,
Havia sido seu aniversário e o báratro arrastara-se por vários dias desde antes de quando entrou numa embriaguez insuportável dos sentidos. E aquele estranho mendigo dizia, até mesmo gritava: "Desejo falar com a senhora. Tenho uma mensagem especial, imediatamente ide dizer-lhe que eu cheguei." O encarregado da vigilância falou-lhe que mantivesse silêncio. Ou ele soltaria os cães ferozes ao seu encalço e fechando o postigo da porta recuou ao pátio. Mas o viandante não desistia, batia o cajado com mais força, gritava, clamava pela audiência ruidosamente no portão do lado de fora. Tamanho fora o escândalo que o som repercutia em cada sala, ao ponto de entrar o som até a intimidade da sala onde a mulher estava no mais profundo transe mórbido. O que insistia em desespero o viandante? "Tenho que falar com a senhora. Ou produzirei tanto ruído que esta casa toda ouvirá." O vigilante, entre intrigado e assustado, abriu a porta pesada. O estranho, que era muito ousado, adentrou-se no pátio interno. O responsável pelo repouso da cortesã disse: "A senhora não atende. Nem aos homens nobres, que dirá a você miserável?" Replicou o viandante. "Tenho que falar com a senhora ou gritarei até que me entregue ao desespero, ou até ela me venha receber, porque ela necessita de mim." Como poderia a cortesã de Magdala necessitar de alguém como ele? Era um paradoxo. Aquele homem desventurado, um transviado da vida, mas aquele homem alucinado por forças incompreendidas gritava de maneira alucinado. Além disso, havia um estranho brilho em seu olhar, que o vigilante encarregado de manter o equilíbrio temeu, e uma escrava de pés descalços saiu correndo pelo corredor imenso, abriu a cortina e ante a claridade da lua ela teve um arrepio ao ver a mulher de pele muito alva, coberta levemente por um tecido negro emoldurado pela cabeleira abundante em um estado de êxtase parada, o peito ofegante, arfando enquanto as labaredas que crepitavam davam a ideia de um lugar purgatorial. A mulher récua apavorada, era sua escrava encarregada de vesti-la, e quando ela ia sair o viandante lunático apareceu. Adentrou-se sem convite, abrindo as cortinas pesadas de veludo atirou-se aos pés da mulher decaída e começou a gritar de maneira apaixonada: "Senhora!" E movimentando-a, sacudindo-a, o estranho homem disse quase como possuído: "Acordai, senhora! Jesus está em Cafarnaum, a pouco mais de 5 quilômetros daqui. É a vossa oportunidade, senhora, acordai." A meretriz, lentamente desvinculando-se do abismo em que se encontrava, descerrou as pálpebras e na névoa dos olhos percebeu aquele homem de joelhos, que lhe gritava o nome, que lhe suplicava atenção e perguntou com voz pastosa: "Quem é você, homem?" O homem respondeu aos gritos: "Senhora, não vos lembrai de mim? Recordai que há menos de uma semana voltáveis para sua casa em vossa liteira, quando eu me coloquei aos vossos pés e supliquei ajuda. E nestas palavras, continuei: Tende piedade de mim, que sou leproso. Rasgando a camisa suja no peito vos mostrei os meus lepromas e minhas feridas. Eu ouvi falar de Jesus, o taumaturgo galileu, que cura a lepra, que transmite luz aos olhos apagados, que traz a vida. Eu necessito chegar até ele. Ajudai-me, senhora." E a senhora me atirou uma moeda de ouro. Me disseste por detrás de suas cortinas: "Ide, se o encontrardes, voltai, e dizei-me que ele lave a lepra da alma também. Se desejar, pagarei o benefício. Venha me dizer que o encontraste." E assim respondeu o sofredor com os bacilos de Hansan, a época chamada de leprosos, e tornando a narrativa: "Encontrei-o, senhora, vede, já não trago em meu corpo as pústulas, nem a podridão, nem as deformidades, que me desgraçavam. Eu venho dizer-te que Jesus está ali, na praia do outro lado, na casa de um tal Simão Bar-Jonas, que é um pescador, em cujo lar ele, Jesus, se estabeleceu a sua residência. Ide vê-lo, senhora. Ele não dorme nunca 2 noites seguidas no mesmo lugar. Hoje, senhora, que o plenilúnio adorna a terra de claridades. Ide, vide comigo, eu vos guiarei até lá." A mulher levantou-se, olhou o homem e disse: "Ir. Que pode fazer ele por mim? A lepra de fora muitos profetas de Israel também curaram, mas a minha lepra é interior.
tão profunda que ninguém é capaz de retirar. Replicou o homem agora curado dos lepromas. Senhora, Jesus é diferente, ele come com os pecadores, ele dialoga com aqueles que são réprobos, eu ouvi falar, felizes aqueles que são perseguidos por serem justos, pois deles é o reino dos céus. Portanto, vide, senhora, por favor. Naturalmente a mulher estava hesitante, e o homem a erguera e disse: Vide, Jesus espera, algo me diz que ele vos espera. Imediatamente ante a hesitação da mulher, ele, o homem curado dos lepromas, bate palmas, o que a escrava de pronto atende, ele pede que a escrava vista sua senhora, que lhe cobrisse a cabeça e chamasse o barqueiro. Alguns minutos após, no silêncio da noite perfumada, de mirto e violetas silvestres, o barco rasgava as águas espelhadas do mar da Galileia na direção de Cafarnaum. Sobre o barco um homem que remava, o ex-leproso e uma mulher prostituída. A noite canta ao longe onomatopeias da natureza, e quando 2 horas após o barco se crava na areia do mar, no outro lado, à sombra de vergados tamarindeiros e mangueiras em flor, o homem sai e a mulher o atende cambaleante e tímida como criança, olha a praia imensa, coberta de búzios, madeiras levadas, e firme lhe diz: Ali, senhora, é ali que ele está, na casa do pescador. A mulher aturdida, hesita novamente, ela se conhece, e não poderia ser nem melhor nem pior, apenas ela mesma, frente a frente com a própria consciência. Nunca é importante o que pensam de nós, é valioso o que de nós pensamos. Ela está com medo de afrontar-se com Jesus, deve ser o espelho onde ela vai se ver, desnuda de máscaras. Percebendo-a vacilante, o homem diz-lhe: Ide, senhora, a porta está entreaberta. E segurando-a, ele quase a empurrou. Ela, agora tomada por um ímpeto, empurra a porta que se abre de vez. A velha porta rende, gonzos enferrujados e o retângulo de lua cai sobre a sala. Ali sentado sobre uma pedra um homem esguio, descansa à ponta da mesa, uma figura aureolada de luz que passava, era Jesus. A mulher fascina-se com aquela beleza peregrina que se irradiava e tomada de lágrimas sem saber bem o porquê, ela se lhe atira de joelhões aos pés, e lhe diz uma palavra hebraica: Raboni, mestre querido. O que ele, o mestre amado, responde: Maria. Ela, ainda mais aturdida, acabrunhada, envergonhada pela vida de ilusões que vivia, questiona o mestre: Senhor, tu me conheces? E assim o mestre lhe respondeu: Ó Maria. Eu sou o bom pastor, eu conheço as minhas ovelhas todas, uma a uma, não te surpreenda por chamar-te Maria. Ela, envolvida pelo olhar meigo e penetrante de Jesus, responde: Se tu me conheces, tu sabes que sou eu uma desgraçada. Se tu me conheces, tu sabes que eu trago a alma vestida de trevas e o coração embrulhado na amargura. Se tu me conheces, tu sabes que eu sou toda podridão. O que aquele que é a luz do mundo respondeu: Ó Maria! Tu por acaso nunca viste os muros velhos, os escombros das casas em ruínas, quando chega a primavera, a reverdecerem, abrirem-se em flores e o suave aroma espraiar-se pelo ar? Assim também são todos aqueles que, escombros humanos, encontram a primavera do Evangelho. Agora é ela quem fala com entusiasmo e ânimo renovado: Senhor, então haverá esperança até para mim? Jesus, sereno e fraterno, a responde: Maria, a mim não interessa o que tu tens sido, mas a mim me importa o que tu desejas fazer de ti. Eu não te pergunto o que fizesse até agora, mas eu te interrogo o que pretendes fazer amanhã? Com profunda emoção e lágrimas de quem vê a redenção acenando com amor e esperança, diz a sofredora de Magdala: Senhor, eu gostaria que me dissesses que deveria eu fazer. E assim ele, mestre amado, luz do mundo, o Cristo de Deus, orientou-a: Maria, ama. Ama Maria. Ama a teus filhos. A mulher, claramente perturbada agora, pela falta de entendimento da mensagem, diz ao mestre algo cabisbaixa: Senhor, desgraçada de mim, tenho o ventre varado 1000 vezes, e nunca tive a honra de ser mãe. Assim replicou o mestre, trazendo-a à razão de sua colocação:
Maria, a mulher que ama os filhos que vieram do seu ventre desincumbem-se de um dever. Mas quando eu te digo que tu ames aos teus filhos, eu não me reporto às flores de carne, mas aqueles filhos que não têm mães, aquelas mães que não têm filhos, ama-os. E eu te darei o reino das bem-aventuranças. A mulher diante daquele homem único, que pela primeira vez lhe ofereceu amor verdadeiro, estava aturdida naquele momento, uma febre assaltou-lhe o corpo. Ela estava acostumada a ver os homens como animais selvagens, violentos e espúrios, mas aquele homem era como um raio de luz, que lhe rasgava a treva densa e lhe chamava a doce claridade da paz. Com emoção renovada em amor, assim disse Maria de Magdala: Rabi, pede-me a vida, que eu te darei. Que é tão inútil e desperdiçada. Se tu quiseres, eu morrerei por ti. Jesus, olhando ternamente arrependida, disse: Maria, eu vou pedir tua vida, mas, não hoje, um dia. Um dia eu te pedirei a tua vida, por agora vá, e jamais te esqueças, ama Maria. A mulher levanta-se, cambaleante, não teve coragem de dar-lhe as costas, recuou e saiu da casa do humilde pescador de Cafarnaum depois deste inesquecível colóquio com o mestre dos mestres. E quando estava na praia, era madrugada, e ela ainda podia ver aquela figura aureolada de prata que parecia dizer: Vai Maria e se fiel até o fim. Ela entrou na barca para a viagem de retorno, e pela primeira vez o seu coração cantava. Cantava uma canção cheia de alegria e de pureza infantil. Quando a madrugada colocava seu rosto de luz sobre a barca que cravava na areia do mar de Magdala. E a antiga meretriz saltou anelada de esperança. Naquele dia, correu o boato na cidade. A prostituta havia enlouquecido. Atirava pela janela os seus bens, seus vestidos, suas joias. Os mendigos lá correram, o populacho ávido de assunto veio, e ela cantarolando despojava-se. Reservou apenas um vestido, aquele que tivera sua primeira noite. O vasilhame de alabastro que guardava um perfume de nardo especial, que era presente de sua mãe. Saiu e desapareceu no dia. Ali próximo, em uma outra cidade, havia um homem excêntrico. A humanidade sempre tivera esses seres peculiares. Esse homem era fariseu, era cumpridor da lei de Israel, sempre se permitia ao luxo, já que era muito rico, de homenagear pessoas notórias e notáveis. Todo indivíduo célebre que passasse pela sua cidade, ele oferecia um banquete, para apresentar aos seus amigos. Em realidade ele não homenageava a ninguém, ele se engrandecia através das pessoas nobres. Infelizmente, até hoje é assim, aqueles que parecem estar homenageando pessoas notáveis estão projetando-se ao seu lado para brilharem também. E ele encomendou um banquete e convidou um estranho taumaturgo que caminhava pelas estradas, falando de um reino especial, cujas fronteiras não estavam na terra, cujas as dimensões eram do sentimento. Ele havia convidado a esse homem de Nazaré, ou de Judá, ou da Galileia, ninguém sabia exatamente onde era realmente sua casa. Convidou também os seus melhores amigos para recebê-lo. Quando o sol dardejava sobre a terra em uma alameda imensa que dava à casa palaciana, à porta de entrada estava Simão o excêntrico, acompanhado de servidores de convidados, e de seus escravos. Jesus havia recebido o convite para almoçar na casa de Simão. E para a surpresa de seus amigos e discípulos, o mestre aceitou, o que não era comum. Acompanhado de Pedro, Tiago e João, ele veio caminhando lirial e estoico, ou seja, firme, senhor de si mesmo, inabalável, impassível, austero. E quando chegou à ala de acesso do patamar imenso da entrada do hall, Simão o excêntrico curvou-se às suas vestes alvas. Ele, como fariseu, era muito cuidadoso com a aparência, e apresentou num gesto muito bem estudado a entrada que conduzia ao refeitório. Ali estavam os tricliniums, que eram divãs baixo ao estilo romano, para que as pessoas reclinadas pudessem comer. A festa era opípara, músicos adrede contratados, copífaros, tambores, com todos os instrumentos regionais, tocavam esses músicos. Mulheres seminuas bailavam, a dança dos 7 véus. Jesus, naturalmente, adentrou-se. Simão apontou-lhe o divã e ele reclinou-se.
os escravos abaixavam-se e apresentavam-lhe peixes defumados, tâmaras secas, ameixas especiais, uvas passas, especiarias do Egito e da Babilônia. Porém Jesus sempre era frugal, tocava uma ou outra fruta. A festa estava no auge, Simão, o extravagante anfitrião, estava estuante de vaidade, de vez em quando olhava o Galileu, e reconhecia que aquele homem era diferente, havia algo, ninguém sabia definir exatamente o que daquele homem irradiava, quem o visse não ficaria neutro. Ou odiava ou amava-o, assim são os grandes líderes, odiados ou amados. Jesus continuava. Inesperadamente ouviu-se um vozerio que se adentrava pela casa, um rebuliço. Simão o excêntrico, levantou-se, os escravos corriam aturdidos e apareceu a meretriz. À porta do banquete, era um escândalo. Simão ficou estarrecido, ela era por todos ali conhecida, e ficou envergonhado. Como é que aquela mulher cujas pegadas no chão deixavam marcas de desgraça, atreveu-se a entrar em sua nobre casa? Com aquele desacato de quem não tem nada a perder, correu os olhos e adentrou-se violenta na direção de Jesus. Simão quis expulsá-la, chegou o mordomo, e quando ele olhou para a mulher, ela o enfrentou com o olhar firme. Uma vez que Simão era um hipócrita, ele falava de virtudes, mas às escondidas aquecia-se nos braços e abraços daquela mulher, era um de seus clientes, ele pregava a pureza, mas no silêncio da noite, coberto de um manto escuro, ele frequentava o bordel. E ela, que não tinha nada a perder, olhou para ele, para desafiá-lo e desmoralizá-lo de público. Simão, ante a situação, sentou-se envergonhado e vencido moralmente, irado. A mulher, agora tomada de emoção, pegou aqueles pés cansados da estrada, não lavados, e começou a chorar. Abriu o vasilhame de alabastro, retirou o perfume, começou a passar-lhes nos pés, em seguida a enxugá-los com os próprios cabelos, na cor do ouro, em um frenesi. E Simão olhou para Jesus, algo estacado em silêncio cruel, e ele começou a pensar: deve ser um hipócrita, ele é um mistificador. Se ele fosse um profeta, ele saberia que aquela mulher que está aos seus pés é uma meretriz, e a expulsaria daqui. Claro que Simão não externou verbalmente, mas ele assim pensava, olhava para Jesus irado, porque fora o motivo do escândalo, e estava maldizendo: o peregrino a quem convidará. Jesus continuava impertérrito e plácido, subitamente olha para Simão, o que Jesus o faz sorrindo, e porque Simão era pusilânime, este sorriu de volta, e assim o mestre se dirigiu ao anfitrião. Simão, eu sei que tu és um negociante próspero. Na sua empáfia, Simão respondeu: ó Senhor, não, na verdade não sou tão rico quanto falam. Esse era o ponto fraco de Simão. O que Jesus disse de volta? Não, eu não te disse que tu és rico, eu disse que tu és próspero e és um bom negociante. O que vaidoso, redarguiu Simão. Mais ou menos. Senhor, mais ou menos. O que prosseguiu o mestre Nazareno. Tu também sabes como são os valores. E Simão aqueceu. Sim, claro, eu trabalho com dinheiros. E Jesus assim continuou: Simão, quando eu cheguei, tu me esperaste à porta. E Simão, esquecendo momentaneamente do escândalo, respondeu: sim, Senhor, assim manda a lei. E Jesus ofereceu o sublime ensinamento: mas tu não me beijaste como manda a lei, e esta mulher desde que chegou me beija os pés. Tu não me deste as águas para as abluções, como recomenda a lei. Mas esta mulher com as suas próprias lágrimas me lava os pés. Tu não me deste a toalha de linho para enxugar o suor, mas com seus próprios cabelos ela enxuga a planta dos meus pés. Eu te digo, mulher, por muito amares, os teus pecados te são perdoados. Sabes por que, Simão? Continuou o Senhor. Porque havia um homem que tinha 2 devedores, um lhe devia uma alta soma, 500 denários, e o outro lhe devia uma importância ínfima, ridícula, apenas alguns talentos, e como nenhum dos 2 podiam pagar a dívida, ele perdoou aos 2. Então eu lhe pergunto, qual aquele que ele mais o amou? Então respondeu Simão, algo risonho na certeza que acertaria a questão. Ora, mas isto é fácil, aquele que mais perdoou. E assim asseverou Jesus.
Disseste bem. Em seguida, diante da empáfia de Simão, vem a conclusão moral de Jesus. Por muito amares, mulher, tu estás perdoada. A mulher deu um grito e saiu. Depois daquele dia, nas multidões que acompanhavam Jesus, havia sempre uma mulher de peregrina beleza escutando-lhe deslumbrada. O verbo flâmivo e a doce cantilena da sua voz. Ela dialogava com os leprosos, ela atendia as crianças que se perdiam nas multidões, limpava as feridas, mendigava para o repartir o pão e se tornou célebre, no meio daqueles desventurados que acompanhavam Jesus, quando ele se adentrou em Jerusalém na Páscoa, em um domingo que se tornaria também célebre, pelos ramos de oliveira e palmas que as pessoas agitavam no meio da multidão. Maria, arrependida de Magdala, estava presente. Ela viu quando, montado no jumento, ele se adentrou pela porta principal da cidade famosa, e as pessoas atiravam tapetes, atiravam mantos, atiravam o chado para ele poder passar, mas não era ele quem pisava, era o animal, quem recebia as homenagens, porque ele cavalgava acima. Ela também estava naquela noite tormentosa, quando ele foi mandado a Anás e a Caifás e depois a Pilatos. Aquela via dolorosa, aquela noite de ansiedade, ela acompanhou de um para outro lado, sem saber o que estava acontecendo, e ali no meio da multidão, ela viu quando o pretor representante de César apresentou e disse: Eis o homem. Nele eu não vejo culpa. Mas a multidão, hoje tem as mesmas, mais tendências, é quase a mesma de ontem, tem sede de sangue, e desarvorada dizia: Crucificai-o. Ele desafiou Moisés e a lei, ele desrespeitou o imperador. Claro que os judeus odiavam ao imperador romano. O imperador Tibério tivera a audácia de mandar colocar a sua esfinge diante do templo, para ser homenageado, e isso era o máximo da blasfêmia, mas naquele momento convinha despertar nos romanos zelo pelo império, e a turba apaixonada gritava incessante: Ele deve ser crucificado. Pilatos, angustiado, não sabia o que fazer. Aquele rosto irradiava tanta paz, que o governante ignóbil se sentiu desmoralizado e sua nobre esposa havia dito a ele: Pilatos, eu sonhei esta noite que tu irá condenar um inocente. E Pilatos negociou com a massa alucinada por paixões inferiores, e com uma turba ainda maior de invisíveis em profunda ignorância das leis divinas, das leis de amor. Assim disse o procônsul da Galileia, Pôncio Pilatos: Eu vos dou Barrabás, trazei-o. Barrabás era um homem em revolta, tornou-se um zelote quando 2 soldados romanos, acusando sua jovem esposa Léa de adultério, foi supliciado indevidamente sobre suas injustificáveis acusações. Jurou vingança, depois deste episódio que aconteceu em sua ausência enquanto ele trabalhava. Era de natureza bruta, mas tornou-se um filho da revolta depois da desventura sofrida. Em um momento de cobrança de impostos, tomou participação casualmente em uma tentativa de assalto à autoridade que cobrava impostos dos populares e, atacando, subtraiu a vida dos 2 soldados que causaram-lhe a irremediável dor. A partir de então entrou para o bando, assim chamados de zelotes, que o aceitou pois era um valoroso guerreiro. Ele, Barrabás, depois de se vingar dos soldados romanos, tornou-se um perseguido do império que jamais era clemente com este crime. O despertar da vingança tornou Barrabás homem terrível e o chefe dos zelotes. Portanto, Pilatos guardava a certeza que resolveria aquela delicada situação, que ao bem da verdade era toda uma intriga dos sacerdotes do Sinédrio sob total atuação de Caifás. E ali aquele Barrabás era, portanto, um conhecido e temido assaltante de estradas. Mas a turba manifesta como torcida ignorava a voz da razão, ouvia aqueles seres cruéis do invisível que alucinavam as piores paixões no ser, para receberem bônus das trevas, vampirizavam paixões inferiores de todos os matizes, o que os presentes segundo a carne, assim diziam: Nós preferimos Jesus, crucificai-o. O filho do carpinteiro que se diz, o Messias. Libertai Barrabás. Infelizmente até hoje é assim, aí estão a promiscuidade, a banalidade, o escândalo, o suborno, o crime, a corrupção, e nós temos vergonha de proceder bem, quando o ser tem boa conduta esconde, quando exibe nas manchetes e na sociedade, poder-se-ia dizer que é um grande triunfador, mas é ladrão, porque é desonesto,
porque é corrupto. E quando atinge a ilusão do estrelato o rio de lama moral que levou ao pódio da glória, com raríssimas exceções, é uma vergonha, mas infelizmente sociedade aplaude. Por vezes tomamos parte nisso, pois é a nossa imagem em vitórias vãs que estamos aplaudindo. E foi assim que todo o martírio já conhecido de nosso Senhor Jesus Cristo se deu. Nos últimos instantes em que a tormenta, a tempestade começavam a ameaçar, e Jesus ali estava, Maria de Magdala, abraçando aquela mãe crucificada na dor invisível, chorava copiosamente. Foi quando a mulher-mãe, não suportando mais ver aquela tragédia, gritou: Meu filho! Meu filho! Que te fizeram os homens? Ele moveu a cabeça, olhou aquele grupo de adversários gratuitos, aquele magote de amigos, 5 mulheres e João, que foi o único homem, um rapaz de 16 para 17 anos, eram tão poucos no meio das feras, que o lulavam enquanto aos seus pés jogavam sortes com as suas roupas, como estava na profecia. Ele então ofegante disse: Mulher! Não a tratou por mãe. Continuando: Eis aí o teu filho. E olhou para o jovem João, completando: Filho, eis aí a tua mãe. Ele rompia os vínculos carnais. A partir dali ela seria a mãe espiritual da humanidade. A partir daquele momento o jovem seria o símbolo da fraternidade universal. Era necessário saber que eram todos irmãos, filhos do genitor divino. Então ele deu um grito: Eli, Eli, lama sabachthani, que corresponde do dialeto hebraico, sendo traduzido ao português: Senhor, Senhor, tudo está consumado. A cabeça pendeu, o corpo cedeu, e a tempestade tombou. Ninguém pode imaginar o que foram aquelas horas pós-tragédia. As grandes dores não podem ser descritas, têm que ser vividas, porque cada um vive de forma especial a sua emoção. Voltaram alguns amedrontados para a casa da última ceia. Outros foram para a casa da mulher, Maria de Jerusalém, e ficaram apavorados. Os boatos diziam que todos os outros iriam ser crucificados e aqueles homens quase analfabetos, uns eram pescadores, outros eram agricultores, um deles que era o mais erudito chamado Judas da cidade de Quérios, que era o mais intelectual, foi o que o traiu. 11 eram galileus, um era judeu, o traidor, e eles não sabiam o que iria acontecer, tinham medo de sair à rua. Por fim, na terceira madrugada, aquela mulher que ainda preservava um pouco de nardo, Pedro, João e outras mulheres resolveram embalsamá-lo. Iriam desfiar a lei, sabiam que o sepulcro estava com soldados colocados, por Herodes, para impedir que lhe roubassem o cadáver, afinal ele se atreveu a dizer que voltaria 3 dias depois. Era necessário desmentir, até mesmo roubar o cadáver e ocultá-lo, para desmentirem-no. Então os 3 foram antes que o dia desse gargalhadas de luz, quando a madrugada chegasse. Quando lá chegaram, tiveram uma grande surpresa. Quando os 3 chegaram, a pedra estava movida. Eles entraram e olharam lá, estava o manto de linho de 2,20 metros, que cobria exteriormente, ali estava, menos ele, também não estavam os soldados, e os 3 ficaram aturdidos. João desceu correndo para dar a notícia, e ela ficou a sós, ali naquele outeiro. Haviam rosas silvestres vermelhas, era o túmulo propriedade de José de Arimateia, que cedera o seu sepulcro novo para o desconhecido, aquele quem ele amava, e ela saiu aturdida vendo um homem de pé, e estando ele de costas ela gritou, pois ela acreditava ser o jardineiro: Senhor, para onde levaram o corpo do meu senhor? O homem voltou-se para ela, e ela teve quase um desmaio. Era Jesus. Ela, mais emocionada que do seu primeiro encontro inolvidável, diz agora com o coração em festa: Raboni, mestre querido. Ela correu emocionado como nunca em sua direção, e o mestre a orientou: Não me toques, ainda não estive com meu pai. Dizem as tradições espirituais, que ele foi às regiões profundas dos sofrimentos humanos socorrer a Judas, assim como está na prece do Credo, que conclama que ao 3º dia ele desceu aos infernos da consciência humana. A tradição espiritista diz que ele foi às regiões umbralinas para buscar o companheiro equivocado, que depois de ser vítima da vilania dos homens, cometendo o crime de traição, cometeu um crime ainda pior,
o suicídio. E ele, Jesus, voltou impregnado de energias deletérias, dizendo àquela que lhe era querida fraternalmente: Não me toques. Ainda não fui ao Pai, ainda não me libertei dos fluidos perversos e infelizes. Mas agora era o novo dia, ela desceu correndo, pois ele disse: Vai, Maria, e anuncia aos companheiros que eu voltei. Se possível, imaginemos a alegria de Maria de Magdala, que tanto amou ao Mestre que abriu mão do que tinha para seguir ao Mestre. As sinfonias que cantavam dentro do seu coração, as lágrimas que saiam pelas comportas nos seus olhos, quando ela chega à casa da última ceia, empurra a porta e disse: Ele voltou. Ele voltou. Acabo de ver Jesus. Todos se entreolharam, um deles contemplou a mulher e disse: Ele voltou. Ele nos abandonou. Sejamos francos, ele nos colocou nesta dura realidade, prometeu-nos o reino dos céus, e fugiu deixando-nos a sós, e tu, logo para tu? Vem dizendo que ele voltou. Como sabes? Ela com fé e emoção respondeu: Ele me apareceu. Na réplica o apóstolo disse: A ti. Que pergunta cruel! Na forma de exprimir, não era necessário dizer porquê. Quando ele diz a ti, ela ficou constrangida, envergonhada, porque a conduta social é assim, condena o erro e quer sepultar vivo o errado, fala de virtude, mas não dá oportunidade a ninguém de se reabilitar, a memória para os erros dos outros é perpétua. Maria, totalmente envergonhada, recuou, nunca perdoariam, ela havia sido meretriz, mas no calor de seus abraços havia a culpa, dos que com ela lá estiveram, muitos a corromperam, e em nenhum crime da entrega desvairada ela se encontrava sozinha. Porém neste momento a mãe do ressurrecto abraçou-a com ternura e pacificadora disse: Eu creio, minha filha. O meu coração de mãe diz-me que ele te apareceu. Neste instante aquele que lhe apontava, era Tomé, em toda sua empáfia de personalidade fria, rebelde, apesar da convivência de 2 e 8 meses com Jesus, afinal para muitos de nós, toda uma vida seria pouco. Mas dias depois ele apareceu diante deles, as portas estavam trancadas, e quando todos ficaram extasiados ele disse: Tomé, vem. Toca o lugar onde me perfurou a lança de Longinus, vem e toca-a, para que vejas que sou eu. Tomé veio, tocou a chaga e disse: Senhor, agora eu creio. O que o Cristo respondeu? Sim, Tomé, tu crês porque viste, bem-aventurado, no entanto, é todo aquele que não tendo visto acredite. E logo mais foram muitas as aparições, ele apareceu na estrada para Emaús, a 2 viajores, ele apareceu na Galileia, quando todos voltaram para casa e Simão estava pescando, e não conseguia pescar, quando subitamente na névoa, ele Simão Pedro, pareceu enxergar um fantasma, o que uma voz lhe disse: Simão, atire as redes à esquerda. Ele atirou a rede e repletou-a, e segundo a tradição se informa que o barco quase afundou de tantos peixes ali pescados, ele retorna remando às margens, encontra Jesus, que assa o peixe na brasa. Comeram juntos, as labaredas clareavam-lhe o rosto transparente, ele apareceu em Betânia, quando João, jovem e arrebatado, falava emocionado a respeito das suas lembranças para quase 500 pessoas a testemunhar a visão do Mestre entre eles, em seguida ascendeu em uma nuvem rumo ao infinito. Então chegará o momento das despedidas, cada qual dentre os discípulos, deveriam tomar o seu rumo, não sabiam mais o que fazer, era um estranho ministério, o que fazer? Tiago ficou em Jerusalém, ele conseguiu uma casa entre Jerusalém e Jopa, para cuidar dos desvalidos de toda a sorte, crianças órfãs, leprosos, loucos, endemoniados, lunáticos. Pedro havia voltado a Cafarnaum. Maria retornou a Nazaré, onde tinha parentes. Maria, convertida de Magdala, também seguiu em retorno à sua região. Quando ela estava procurando organizar a mente para dar um novo destino, Pedro lhe disse: Maria, agora eu vou para Jerusalém, para ajudar Tiago, a casa do caminho necessita de mim. João viajou para longe terras, mais precisamente para Éfeso, uma região grega,
onde alguém lhe havia dado um trato de terra. E quando todos saíram, Pedro lhe disse: Agora me vou eu. Ela sozinha suplicou a Simão Pedro: Simão, leva-me contigo. O que o pescador de Cafarnaum respondeu: Não posso, Maria, tu és mulher, as mulheres são fracas. Depois, ela compreendeu, era o infeliz passado sempre vindo à tona. E Simão Pedro, com lágrimas nos olhos, disse a Maria: Perdoa-me. Ela, com a dignidade que lhe ia agora na alma, respondeu: Muito bem, Simão. Ele se foi, ela ficou ali. Durante 3 dias ela bateu na porta dos casais suplicando emprego. Ela desejava trabalhar para conquistar o pão. Porém o passado sempre vinha à tona, e assim os homens diziam àquela mulher que ainda guardava traços de beleza: Volte à vida de alegrias. Tu continuas bela, afinal acabou o fetiche que aquele estranho galileu te havia seduzido, agora ele morreu, volta, nós te daremos um palácio. Tu ainda és bela, um pouco de bons tratos e tudo voltará ao normal. Ela sorriu constrangida, afinal para o vício a colaboração, para as virtudes os obstáculos se levantam, pois assim é o ser humano em um mundo de expiação e provas. As mulheres mais venturosas da sociedade, em fúria lhes diziam: Volta ao prostíbulo miserável, tu não roubaste os nossos homens, volta pecadora. Em seguida, depois de dardejar-lhe com lanças invisíveis de ódio, soltavam os cães atrás dela. Foi nessa situação que ela viu que iria morrer de fome. Ou talvez tivesse que se prostituir novamente. Estava na praia, naquela mesma praia onde ela pegara a barca. Era uma madrugada quando ela ouviu uma matraca, que batendo o metal na madeira fazendo-se acompanhar de uma voz rouquenha, que dizia: Fuja, Morfeia, é lepra. Era a lei daqueles dias, que os ancenianos, chamados de leprosos, chocalhassem algo para que as pessoas saíssem da direção do vento para não se contaminarem. Maria de Magdala quis correr, é natural o instinto de conservação da vida, mas lembrou-se que ela possuía lepra na alma, então ela ficou. Era um grupo, alguns a cavalo, outro amputados, crianças, pessoas cegas, arrimadas a bordões. Quando eles foram chegando, ela perguntou: Onde ides? Eles a responderam: A Cafarnaum. Ela tomou a palavra: Que vieses fazer? E os sofredores do corpo e da alma responderam: Nós viemos da Síria, porque ouvimos falar de um taumaturgo, que limpa a lepra. Ela, saudosa e emocionada, respondeu: Chegastes muito tarde. Assassinaram-no, sentenciando-o a uma infame cruz. Então ela viu a expressão de dor e desesperança naqueles rostos amargos, desenharem o desencanto. Alguns saltaram do animal e choraram, as mulheres estreitarem os filhos junto ao peito. E assim ela disse: Não choreis, ele se foi, mas nos prometeu a vida. O corpo é uma massa que se decompõe, a alma é um cisne de luz que pode voar. Então ela se lembrou do Sermão da Montanha. Ele falou que são bem-aventurados os choram, os que sofrem, os que têm sede de justiça, os repudiados, e ela percebeu que estava falando sobre Jesus. Em nome dele, cantarolava o nome dele, e falou a eles. Saciou a fome através de humildes mãos leprosas, atravessou a noite. Quando no dia seguinte as autoridades souberam daqueles leprosos recém-chegados, expulsaram-nos para que fossem para o Vale dos Imundos em Jerusalém, que tinha uma população de mais de 10.000 moribundos chagados pela lepra. Mas depois de sua palestra eles sorriam e saíram. Ela ficou a sós na praia. Quando em uma curva uma criança lhe acenou adeus, ela teve uma reflexão. Ela não tinha ninguém, essa era de fato sua primeira família. Daquelas mãos sofredoras receberá um pedaço de pão. Assim ela tomou atitude e gritou: Esperai por mim. Saiu correndo, abraçou as crianças e 2 semanas depois, no Vale de Lepra de Jerusalém, entraram alguns estranhos e uma linda mulher. Toda a tarde, quando o sol cobria o Monte Hermon em neves eternas e dava-lhe um esplendor estranho, em uma pequena plataforma uma linda mulher falava: Vós os leprosos,
e reaviva o Evangelho de Jesus, fala de tudo quando viu com Jesus, tudo era sobre Jesus. 10 anos depois, ela se banhava em uma cascata, quando olhando o colo, ela percebeu ligeira despigmentação, aquele tom rosa de uma pétala rosa, ela olhou, passou a mão, tomou de um graveto, fincou-o em si, nada sentiu, ela sorriu, e pensou: é minha redenção. Pagarei na carne os erros que na carne cometi. Naquela tarde mais exuberante do que antes, ela abriu os braços e começou o discurso diferente. Nós os leprosos. Maria de Magdala exteriorizava de dentro a lepra que sai agora em flores murchas e apodrecidas em decomposição, era a sua redenção, que liberava o peso da consciência, pois sofria ela com resignação, sem blasfemar acatando os desígnios de Deus. 30 anos depois, aquela mulher que fora rainha das cortesãs, não restava mais nada, as deformidades, o avanço da doença, estava praticamente cega, recurvada, ela se lembrou da mãe de Jesus, sabia que ela iria morrer, mas não desejava morrer sem antes ver aquela que é mãe da humanidade, assim ela disse aos seus: eu tenho que ver a senhora, ela está morando em Éfeso, eu desejo vê-la pela última vez. Preciso ver Maria Santíssima, orai por mim. Os seus muito queridos pediram-lhe que não fosse, as dificuldades, as imensas estradas, a canícula, mas convicta ela lhes redarguiu: amados, este é o meu último desejo. Assim ela despediu-se e, arrimada a um bordão, começou a longa jornada que empreitara. Viajava à noite, repousava sobre as árvores sobre a canícula do dia, crianças atiravam-lhe pedaços de pães azemos, e outros alimentos à distância, e os infelizes ignorantes algumas pedradas também, e assim ela foi até chegar em Éfeso, chegou às portas da cidade. As febres a dominaram e ela caiu em delírios, mãos piedosas acolheram-na, ao ver aquela mulher sofredora que expurgava a doença da alma no corpo, ouviam-na pronunciar com dificuldade: João, Maria de Nazaré. O homem correu e foi até o aclive onde mora João, em uma casa que passará a ser chamada a Casa da Santíssima. Porque a veneranda mulher que ali morava havia atendido o leproso, e ele lhe disse: Senhora, vós sois a mãe do nosso Senhor, e sois a mãe santíssima dos desgraçados. Então Maria Santíssima desceu, recolheu aquela mulher arqueada, lavou-a, colocou-a em um catre durante 2 dias e 3 noites velou, a transformada de Magdala. Maria de Magdala, agora a terna esperança do Vale dos Leprosos de Jerusalém, não recuperou mais a lucidez. Na madrugada seguinte ela sentiu uma queda súbita, e flutuou no ar, estava leve, ela reviu-se conforme era na sua juventude antes da ilusão, estava fremente de júbilo, percebeu o corpo sofrido e encarquilhado, a mãe de Jesus recurvada chorando e por fim João a cobrindo. Naquele momento ela teve a impressão de que uma vaga, o chamado Zéfiro, o vento brando a carregou nos braços do ar e depositou-a nas praias de Cafarnaum, naquela mesma praia onde teve a oportunidade de conhecer o Mestre, naquela noite, inesquecível. Maria sentiu-se leve olhando para o mar espelhado na madrugada que agora estava erizada de luz. Ela viu que uma claridade específica flotava sobre as ondas, acercava-se, ela apurou os olhos, desenhou-se a figura humana, esguia as vestes até os pés. Era a luz do mundo. Jesus. Alegrou-se quando se encontrou com ele, carinhosamente segurou-lhe as mãos, com as chagas nos pulsos, e olhando-a ternamente disse: Maria! Tu foste fiel até o fim. Tu disseste que me davas a tua vida, e eu a aceito. Agora repousa, para que eu te possa coroar no reino de meu Pai. Ela acendeu nos braços do amado, e uma canção angelical em vozes, continuou trauteando a música sublime. E naquela noite, quando o astrólogo persa olhou os céus, ele percebeu uma claridade imensa, e acreditou que era uma estrela nova, porém não era, na verdade era a estrela Maria de Magdala, a pecadora arrependida, entrando no paraíso. Quantas Marias de Magdala e homens de Magdala existem no mundo? Diante dos convertidos de toda a história humana, certamente ela, Maria de Magdala, está entre os maiores exemplos de conversão da história cristã. Paulo era puro e permaneceu. Maria foi um pântano que se cobriu de lírios alvinetentes.
Maria realizou uma revolução tão grandiosa, que mereceu ser a portadora da ressurreição. Jesus não apareceu à sua mãe a quem amava, nem a João que era o discípulo preferido, nem a Pedro a quem ele entregará o rebanho. Apareceu a pecadora, para dizer a toda a humanidade pecadora que a nossa felicidade depende da nossa transformação moral, que todos erramos, e para essa regra não há exceções, a única foi ele, o caminho, a verdade e a vida, Jesus. Errar é um fenômeno normal, biológico, filosófico e psicológico, porém, reabilitar-se do erro é um dever ético. Todos podemos, e caímos, mas levantarmos da queda é o impositivo da evolução. Pensando em Maria de Magdala, observando esses dias tumultuosos, difíceis, que quase nos impedem de seguir a Jesus, e o Espiritismo, a terceira revelação, é Jesus voltando para nos reabilitar, é a fé raciocinada e pura, para provar a imortalidade da alma, a fim de termos a certeza de que viveremos depois do desligamento do corpo físico. E lembrando dela Maria de Magdala, observemos que vivemos a hora desafio, onde é quase uma vergonha ser um bom cidadão, neste momento que há tanta corrupção e iniquidade. Rui Barbosa dizia: de tanto ver a iniquidade, o cidadão tem vergonha de proceder bem. Porém, Jesus veio para que nós tivéssemos vida, e vida em abundância. Seguir essa vida é beber da sua palavra alcandorada, o sublime licor da verdade que não embriaga, é termos a coragem de sermos bons pais, bons filhos, bons parceiros, bons cônjuges, verdadeiros bons amigos, servidores que cumpram com seus deveres, patrões que sejam equânimes com seus funcionários, sermos de fato gente, que não sejamos mais o lobo um do outro como mencionado na Divina Comédia, o homem lobo do homem. É hora de começarmos a vivenciar o amor. O amor que não pede nada, o amor que apenas doa. Esta é a mensagem nova, neste novo milênio. A mensagem é esta: seja você quem ama, e não tenha constrangimento de amar, seja você quem perdoa, e não tema perdoar, seja você quem dá uma nova chance, e não fique constrangido em conceder, seja você o primeiro a estender as mãos, para abraçar, neste mundo de mãos que somente apontam, seja você a manifestação de Jesus no mundo para que todos saibamos que somos como seus discípulos. Portanto, Senhor Deus, nós gostaríamos, meu Deus, gostaríamos de ser uma Via Láctea de estrelas, para que as noites da terra fossem mais belas. Mas na minha pequenez, eu te digo desta vez: se eu não puder ser um sendal de astros, deixa-me ser um pirilampo na noite escura, iluminando a amargura de quem anda na escuridão. Eu gostaria de ser a chuva generosa, que caísse sobre a terra porosa, e reverdecesse o chão. Mas se eu não conseguir, deixa-me ser um copo com água fria, para matar a sede e agonia de alguém na desesperação. Eu gostaria de ser um jardim de flores, de todas as cores, para embelezar a terra. Mas na pobreza que minha alma encerra, se eu não conseguir, eu vou te pedir para ser uma flor solitária, na frincha da rocha, colocando beleza no altar da natureza. Eu desejava ser a montanha altaneira, que levasse a humanidade inteira para ver a paisagem rutilante da vida. Mas eu sou tão insignificante. Deixa-me ser uma pedra, pavimentando o chão, por onde passam os heróis, na conquista da multidão. Eu queria ser uma escada que levasse o conquistador ao seu fanal. Mas como não vou lograr, eu te quero rogar para ser pelo menos o primeiro degrau. Eu queria ser um trigal maduro, para repletar de pão a mesa da humanidade. Jamais conseguirei. Então eu te suplico, para ser um grão, que caindo no chão, me multiplique num milhão, e cubra da humanidade a mesa, com a dádiva do pão. Eu queria, Senhor, ser um pomar de árvores frutíferas e generosas. Mas não lograrei. Então eu te pedirei
para ficar à sombra, na estrada, para quando alguém passar pelo meu caminho, eu lhe diga de mansinho: olá, meu amigo, aonde vais? E se ele olhar para trás e me perguntar: quem és tu? Eu lhe possa dizer: sou teu irmão. Dá-me a tua mão. Sou teu amigo. Eu irei contigo. E lado a lado eu possa cantar: Senhor, eu gostaria de ser um cantor, um trovador, um declamador. Eu queria ser um musicista, um artista, para falar da grandeza da tua obra. Porém me falta esta magia, a poesia. Deixa-me pelo menos dizer-te: muito obrigado, Senhor, porque eu nasci. Muito obrigado porque eu creio em ti. Pelo teu amor. Obrigado, Senhor. Disse-lhe Jesus e Maria. Ela, voltando-se, disse-lhe: e mestre. João 20:16. Dos fatos mais significativos do Evangelho, a primeira visita de Jesus, na ressurreição, é daqueles que convidam à meditação substanciosa e acurada. Por que razões profundas deixaria o Divino Mestre tantas figuras mais próximas de sua vida para surgir aos olhos de Madalena, em primeiro lugar? Somos naturalmente compelidos a indagar por que não teria aparecido, antes, ao coração abnegado e amoroso que lhe servirá de mãe ou aos discípulos amados. Entretanto, o gesto de Jesus é profundamente simbólico em sua essência divina. Dentre os vultos da Boa Nova, ninguém fez tanta violência a si mesmo, para seguir o Salvador, como a inesquecível obsidiada de Magdala. Nem mesmo Paulo de Tarso faria tanto, mais tarde, porque a consciência do apóstolo dos gentios era apaixonada pela lei, mas não pelos vícios. Madalena, porém, conhecer o fundo amargo dos hábitos difíceis de serem extirpados, amolecera-se ao contato de entidades perversas, permanecia morta nas sensações que operam a paralisia da alma. Entretanto, bastou o encontro com o Cristo para abandonar tudo e seguir-lhe os passos, fiel até ao fim, nos atos de negação de si própria e na firme resolução de tomar a cruz que lhe competia no Calvário redentor de sua existência angustiosa. É compreensível que muitos estudantes investiguem a razão pela qual não apareceu o Mestre, primeiramente, a Pedro ou a João, a sua mãe ou aos amigos. Todavia, é igualmente razoável reconhecermos que, com o seu gesto inesquecível, Jesus ratificou a lição de que a sua doutrina será, para todos os aprendizes e seguidores, o código de ouro das vidas transformadas para a glória do bem. E ninguém, como Maria de Magdala, houvera transformado a luz do Evangelho Redentor. Comentários finais. Reportando-nos a Paulo convertido da estrada de Damasco: realmente, quando formos capazes de amar, seremos livres, afinal o amor é bom, não quer o mal, não sente inveja ou se envaidece. O exemplo de Maria de Magdala é um dos mais sublimes da história de toda a cristandade. Foi fiel até o final, não esmoreceu, não se permitiu voltar às más inclinações nem mesmo diante da necessidade do pão, manteve-se digna de ser chamada de cristã, enfrentou a dúvida, foi deixada de lado, ainda assim não se concentrou na sua dor, nas suas lágrimas, observou o quanto útil ela poderia ser, não desejou-na além de conjugar o verbo amar. E assim o fez, tanto fez que nosso Senhor Jesus Cristo a arrebatou em seus braços rumo ao infinito. Que sejamos nós todos a converter-nos em seres luz, em seres amor, como fez esta personagem especial, exemplo de conversão a todos nós cristãos. Base textual e bibliográfica. O Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec, capítulo 18, item 03, A Porta Estreita. Poesia no Jardim dos Amores. Palestra Maria de Magdala, Divaldo Pereira Franco. Caminho, Verdade e Vida, capítulo 92, Madalena, Espírito Emanuel, Médium Francisco Cândido Xavier.